Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita, e que anda entre os 7 candelabros, em algumas versões candeeiro de ouro. Presta atenção, versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho apenas isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a vida sobre essa palavra agora. Que o Senhor abra a mente, o entendimento, as emoções de cada um que está aqui, Senhor, para que eles possam compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A Tua palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, venha nessa noite fazer, meu Deus, a separação em nós daquilo que vem e o que não vem de Ti. Pai, eu consagro a Ti esse momento, entrego nas Tuas mãos, clamo o Teu reino, frustro tudo aquilo que se opõe à Tua vontade, e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler a carta de um noivo para uma noiva. Se fosse para Deus escrever uma carta para nós, Igreja Manaim de Campo Limpo, o que Deus escreveria sobre nós? Se fosse para Deus direcionar uma carta às nossas obras, às nossas atitudes, às nossas ações como igreja, o que será que Deus diria de nós? Vocês já pensaram nisso? Qual seria o diagnóstico do noivo para essa noiva? Quais seriam as suas queixas? O que o Senhor diria sobre nós? Aonde teríamos que mudar, que melhorar? Irmãos, é exatamente isso o que o livro de Apocalipse está sugerindo e nos propondo. Deus escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Por que 7? Porque 7 é o número da totalidade de Deus, é o número da perfeição de Deus. Você vai ver no decorrer desses dias, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Deus escreve uma carta a cada uma das 7 igrejas. E Deus começa essas cartas falando quem Ele é, qual é a sua função e qual é a radiografia dessa igreja. Deus faz uma radiografia dessa igreja, das suas reais condições. Afinal, irmãos, quem pode conhecer um ministério? Quem pode conhecer uma igreja? Aqueles que já mudaram de cidade e teve que procurar uma igreja para congregar, sabe bem o que eu estou falando. Como é difícil você chegar numa cidade nova, num lugar novo, e você poder avaliar uma igreja, um ministério. Talvez aqui você nunca passou por isso, mas talvez tenha pessoas aqui que já passou por isso. Como é difícil. Às vezes você olha para um templo tão rico, tão grande, tão exuberante, mas que ela é pobre. E é isso que o texto vai dizer mais para frente. E às vezes você olha para uma igreja pequenininha, simplesinha, sem luxo, e o Senhor fala, essa é uma igreja rica. Agora, irmãos, como a gente faz para avaliar uma igreja e um ministério? É impossível, porque apenas o noivo, apenas aquele que sonda mentes e corações, tem o poder de poder olhar o que está dentro daquela igreja, olhar o que realmente aquela igreja precisa, qual é a sua real condição.
Somente Jesus Cristo, o cabeça da igreja, é que tem essa autoridade, esse poder de ver o interior e não apenas o exterior. Nessa noite, eu quero tornar essa carta um pouco mais pessoal. Eu não quero que você olhe para essa carta como uma carta direcionada à igreja Manaim. Mas eu quero que você olhe para essa carta como uma igreja direcionada para você, como uma carta direcionada para você e para mim. Por quê, irmãos? Porque o texto fala de uma igreja, uma carta direcionada a uma igreja. Porém, uma igreja é constituída de pessoas, de indivíduos. Por isso é que o texto fala, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, está direcionado a quem tem ouvido, a pessoas. Então eu quero que você pegue essa carta para você, como se Deus estivesse falando para você. Eu quero tornar um pouco mais pessoal, porque é exatamente nesse momento é que nós entramos, quando é direcionado para nós. Irmãos, entenda uma coisa, uma igreja é formada de vários membros, ela é um corpo que é formado de vários membros, e cada membro tem a sua função dentro desse corpo. Uma igreja formada por pessoas, por indivíduos, e esses indivíduos determinam a vida espiritual de uma igreja. O que eu e você faz, as nossas ações, a nossa atitude, define o ministério Manaim Campo Limpo. Não é apenas o que eu faço, mas é o que nós fazemos, porque somos um corpo. Então eu quero que nessa noite, você pegue essa carta para você. Hoje nós vamos falar de uma carta direcionada a uma igreja, chamada igreja que está localizada na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, o maior centro comercial, político e econômico da Ásia. A igreja de Éfeso, irmãos, a cidade de Éfeso, perdão, era uma cidade que era extremamente marcada pela prostituição. Ali na cidade de Éfeso havia a idolatria a uma deusa chamada deusa Diana, aonde tinha um templo gigantesco que se tornou até depois uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa cidade de Éfeso, aonde nasce uma igreja, a igreja de Éfeso, era uma cidade marcada pela prostituição, aonde os sacerdotes da deusa Diana cometiam relações sexuais com mulheres dentro do templo, para vocês terem ideia do nível. Uma cidade que era marcada pela idolatria, pelo ocultismo, pela feitiçaria. E então, no ano 52 depois de Cristo, em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo então funda a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. E, irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo no ano 52, na sua terceira viagem missionária. E essa igreja, ela experimenta um mover tão grande, tão sobrenatural da parte de Deus, que a Bíblia diz que as pessoas tinham tanto desejo de confessar os seus pecados, que elas iam em praça pública confessar os seus pecados. A Bíblia diz que as pessoas pegavam seus livros de bruxaria, de ocultismo, e queimava em praça pública, como prova do seu arrependimento pelos seus pecados. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso passa por uma transformação, um avivamento tão grande da parte de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que essa igreja de Éfeso, quando você vai ler a carta aos Efésios, você vai ver Paulo elogiando essa igreja, falando da perseverança dessa igreja, da conduta dessa igreja. Porém, irmãos, 40 anos depois da fundação dessa igreja, Jesus escreve uma carta a essa igreja. Uma igreja que era constituída de líderes estelares. Você sabe quem que eram os pastores da igreja de Éfeso? Primeiro pastor da igreja de Éfeso, pastor e fundador da igreja de Éfeso, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Assim que Paulo sai de Éfeso, ele levanta Timóteo para ser o pastor, onde anos depois da prisão de Paulo, 10 anos depois, no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo foi preso em Roma, sabe quem que assume o pastoreio da igreja em Éfeso? O próprio apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse. Uma igreja formada de pastores, de líderes estelares. Só que Deus, irmãos, Ele sempre pega as suas estrelas e coloca no seu devido lugar. Deus sempre faz os membros da igreja lembrarem quem de fato é o Senhor da igreja.
Irmãos, como é fácil uma igreja se tornar orgulhosa. Como é fácil o ministério de um pastor crescer a tal ponto da igreja se tornar orgulhosa. E tem muitas igrejas que estão precisando ser advertidas a adorar o noivo, ao Senhor Jesus, e não aos seus líderes, os seus pastores. Porque, irmãos, eu posso construir um ministério independente da igreja. Eu conheço pessoas que têm o seu ministério que cresceu muito. Se eu falar o nome de um pastor aqui, você sabe quem é. Todo mundo conhece. Mas se eu perguntar de qual igreja que ele é, você não sabe. Porque o pastor cresceu muito mais do que o ministério. E a igreja fica à mercê de uma idolatria ao seu pastor. De que igreja você é? Eu sou da Manaim. Glória a Deus. De que igreja você é? Sou da igreja do pastor Adolfo. Cuidado. Uma igreja, irmãos, que tinha pastores excelentes, que não faltava ensino. E Jesus começa a carta para essa igreja, e ele fala dessa igreja. E ele vai falar que era uma igreja ativa, uma igreja repleta de atividades, uma igreja que servia. Presta atenção nas características da igreja de Éfeso. Uma igreja que sacrificava, uma igreja que perseverava, uma igreja que a Bíblia diz que era cautelosa quanto aos seus líderes. Eles avaliavam quem subia no altar. Uma igreja que tinha zelo pelo altar. A Bíblia fala que eles examinavam os seus sacerdotes, os seus líderes. Uma igreja em que colocava à prova os seus ministros. Irmãos, uma igreja que não apenas avaliava os seus líderes, mas uma igreja que avaliava as más obras, as falsas obras. A Bíblia fala que tem um ponto a seu favor, que vocês odeiam a prática dos nicolaítas. O que é isso? Nicolaítas é tipo uma seita, uma nova versão do Evangelho de Cristo que surgiu na época em que pregava um evangelho fácil, aonde você poderia cometer adultério, você poderia comer comida sacrificada a ídolos, aonde te induzia a ter uma vida promíscua. Era uma seita dentro do Evangelho de Cristo. E o Senhor fala, eu tenho um ponto a seu favor, você não gosta das obras deles, vocês se apartam dessas obras. Uma igreja, irmãos, que tinha discernimento espiritual. Presta atenção numa coisa, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Será que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira hoje, tem tido discernimento espiritual, irmãos? Olha as coisas que nós temos visto nos dias de hoje. Nós estamos vivendo numa época em que a gente já viu de tudo. Sal grosso em igreja, lenço ungido, vassoura ungida. Irmãos, nós estamos vivendo uma época na igreja brasileira em que é duvidante se realmente a igreja brasileira evangélica tem discernimento espiritual. As pessoas não perguntam se é certo, elas perguntam se dá certo. Elas não perguntam se é verdade, elas perguntam, funciona? As pessoas não querem saber se é propósito, se é vontade de Deus. Elas querem saber o seguinte, dá frutos, atrai pessoas? Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ter um calafrio na espinha, mais do que luz na cabeça. O culto hoje foi abençoado, senti até um calafrio na espinha. As pessoas estão preferindo, irmãos, calafrio na espinha do que luz na cabeça. Entendimento, conhecimento. Conhecimento esse que a Bíblia diz que liberta. E, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Não é a realidade da igreja em Éfeso. A Bíblia fala que a igreja em Éfeso tinha discernimento espiritual. A Bíblia fala que era um povo sofredor, um povo que suportava os fardos, a labuta. A Bíblia fala, em algumas versões fala, eu conheço o seu labor. A palavra labor significa trabalho ao extremo. Uma igreja que era ativa, uma igreja que tinha uma agenda semanal gigantesca. Uma igreja, irmãos, em que eles suportavam os seus fardos, as suas perseguições. Uma igreja que por vários ângulos, quando você olha para ela, parece ser uma igreja perfeita, sem falhas, mas não é o relatório do noivo. Presta atenção aqui, irmãos, para você não se perder. Uma igreja que parecia perfeita, mas a olhos do noivo não era. E eu quero te mostrar a acusação que o noivo faz a essa igreja. A Bíblia diz
tenho algo contra você. Porque você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, presta atenção nisso. Essa igreja de Éfeso, essa igreja ocupada, perseverante, cuidadosa, disposta a se sacrificar, sofria de problemas amorosos. Os efésios haviam abandonado o primeiro amor. Presta atenção, irmãos, eles apresentavam obras, eles perseveravam, porém essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu faço para o Senhor não pode substituir a sua presença em mim. O que eu faço para Deus não pode jamais substituir a presença dEle em mim. Entenda uma coisa, irmãos. O que eu faço para o Senhor é muito importante. O que eu faço para Deus é muito importante. Mas a motivação pelo qual eu faço é tudo para Deus. Ô chuva abençoada, obrigado, Senhor. É muito importante uma igreja ter obras. A igreja precisa ter obras. Toda igreja precisa produzir frutos. Irmãos, eu preguei para os jovens na segunda-feira, Salmo 37, no versículo 3, que fala assim: confia no Senhor e pratica o bem. Confiar no Senhor está falando de ter fé. E o texto logo em seguida fala, pratique o bem. Por quê, irmãos? Porque fé e obras caminham junto. Não tem como eu separar fé de obras. A Bíblia diz que uma fé sem obras, ela é morta. A Bíblia está dizendo, irmãos, que eu posso avaliar uma igreja, a fé de uma igreja, pela quantidade de obras que ela tem. Então entenda uma coisa, obras é muito importante numa igreja. Precisa de obras. A igreja precisa produzir o precioso fruto. Mas o Deus que sonda as igrejas, o Senhor das igrejas, o noivo, o Senhor Jesus, Ele está mais preocupado com qual a motivação pela qual você está fazendo as obras. Irmãos, é mais ou menos um pai vendo seu filho cumprir os deveres dentro da sua casa, mas esse filho não faz por amor, esse filho faz por obrigação. Vocês estão entendendo? É como se o seu filho fizesse sim o que você pede, mas ele faz por obrigação, por medo, ele não faz por amor. Irmãos, existem duas maneiras de você ser leal. Existem duas maneiras de você ser fiel. Uma é quando você ama, e a outra é quando você tem medo, teme, sob pressão. O que o Senhor está dizendo é, a igreja de Éfeso, eles eram obedientes, eles tinham obras sim, mas eles não faziam mais por amor, eles faziam por medo. O Salmo 37, no versículo 4, que eu preguei em seguida para eles, logo depois que o texto diz assim, ó, confia no Senhor e pratique o bem, e você vai desfrutar segurança na terra. Aí no versículo 4 fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Presta atenção nisso. Confiança fala de fé. Obras, praticar o bem fala de obras. Agradar-te do Senhor está falando da motivação. Se você fizer com a motivação certa, o Senhor vai atender os desejos do seu coração. Entenda uma coisa, irmãos. Deus está querendo falar conosco nessa noite acerca de um problema muito grave dentro das igrejas. Motivações erradas, a ausência do primeiro amor. Agora, irmãos, os efésios estavam tão preocupados em suas obras, que eles estavam esquecendo a adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você, o trabalho não substitui o amor. Põe isso na sua cabeça. O trabalho que você faz para Deus não substitui o amor que você deve ter para com Deus. O meu trabalho para Cristo não substitui o seu lugar. É muito importante eu ter conhecimento, é muito importante eu ter luz na cabeça, mas eu preciso ter fogo no coração. Isso é, ter a motivação certa. Senão, irmãos, de nada vale. Tenho algo contra vocês. Presta atenção que é uma carta direcionada à igreja, para mim e para você. Tenho algo contra você.
Porque vocês abandonaram o seu primeiro amor. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, o que vem a ser esse primeiro amor? O que vem a ser esse primeiro amor que a Bíblia fala? É a sua devoção, a sua dedicação a Deus, que é caracterizada na vida de um recém-convertido. É aquele amor fervoroso. Irmãos, é aquele amor pessoal, é aquele amor desinibido, é aquele amor que você não tem vergonha, é aquele amor que você quer esparramar, aquele amor para o mundo todo. Você lembra o dia que você saiu do seu encontro? Que você desejava, com o coração ardente, esparramar aquele amor para onde você estava, para onde você iria. Esse é o verdadeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O verdadeiro amor é o amor de lua de mel. O primeiro amor, perdão, é o amor de lua de mel de um casal. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele amor que você fala assim: não importa onde a gente esteja, desde que nós estejamos juntos. Não importa se nós estamos num palácio ou se nós estamos numa casinha bem simples, o importante é que nós estaremos juntos. Esse é o verdadeiro amor, esse é o primeiro amor que Deus fala na Bíblia. Irmãos, olha para mim, muitos casais estão se desfazendo, sabe por quê? Porque estão perdendo o primeiro amor. Eles não estão preocupados mais com a presença um do outro, a presença já não é mais importante. Recursos são mais importantes, coisas são mais importantes. Você até faz, a sua esposa às vezes até é obediente, às vezes até ela faz, mas não é com a motivação mais, por causa que ela te ama, porque ela quer a sua presença. Irmãos, muitos casamentos estão se desfazendo, assim como essa igreja de Éfeso um dia se desfez, porque abandonou o seu primeiro amor. Muitos casamentos, muitas alianças estão se quebrando, porque estão abandonando o primeiro amor. Não estão preocupados mais com a presença um do outro, mudaram a motivação. Sabe o que significa o primeiro amor, irmãos? É aquele amor em que eu não tenho dificuldades em obedecer, muito menos de renunciar. Sabe o que é o primeiro amor? É o amor do sim, sim, do não, não. Posso fazer isso? Não, não convém. Pronto, acabou. É sim, sim, não, não. A cultura do reino, irmãos, a cultura do reino de Deus é sim, sim e não, não. Você não tem dificuldade em obedecer, você não tem dificuldade em renunciar coisas da sua carne. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava nos Estados Unidos esses dias para trás, e uma coisa que mais me impressiona lá, é que lá não existe jeitinho. O brasileiro tem a cultura do jeitinho, lá não existe. Irmãos, teve um dia que eu estava voltando de um lugar, e eu fui parar no sinaleiro, o sinaleiro fechou, e para mim não frear de uma vez, eu freiei mais devagarzinho, e eu avancei 1 metro na faixa de pedestre, no máximo 1 metro na faixa de pedestre. Irmãos, o primeiro pedestre veio passar, um senhor americano, passou, parou na frente do carro que eu estava, apontou o dedo para mim, e falou um monte de asneira para mim. Irmãos, isso aqui no Brasil não acontece. Acabou comigo. Eu falei, pior do que ser xingado em português é ser xingado em inglês, né? Que você não sabe o que o homem está falando. Teve um dia, nós fomos num parque, e a pessoa que nós estávamos junto com ela, tem 3 criancinhas pequenas, e lá é tudo muito grande, irmãos. Se você parar o carro longe da portaria, dá em torno de 800 metros a 1000 metros da portaria. Então o que ele fez? Eu vou parar o carro bem lá na portaria, vou descer as crianças, o carrinho das crianças, e está tudo resolvido, né? Só que, irmãos, lá tem um lugar certo para parar. Mas como a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro, a gente para lá, desce rapidinho. Irmãos, lá não tem isso. Nós paramos o carro de frente à bilheteria, veio 2 seguranças, mas cagou na nossa cabeça. Não as crianças, não! Irmãos, eu estava com um carrinho de criança já descendo, ele fez eu voltar o carrinho de criança, fechar o porta-mala e parar no lugar certo, porque tem um lugar lá para poder descer, carrinho de crianças, tem um lugar certo. Irmãos, não tem acordo com eles, não tem. E Deus ministrava a mim a cultura do reino de Deus, que é sim, sim, não, não. A cultura brasileira é a cultura do jeitinho. O verdadeiro amor, o primeiro amor, é aquele amor que você não tem dificuldade em falar não, mas também você tem facilidade em dizer sim, eis-me aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O primeiro amor para mim é o amor preventivo.
não é o amor remediado. É o amor que você previne para não cair. Hein? Segura aí. Para mim, irmãos, o primeiro amor é o amor preventivo. Não é o amor remediado. Olha para mim. Esquece a chuva. Esquece os varões lá, eles estão fortes, eles não contam segurar a porta lá. Qualquer coisa você chama mais gente aí. O amor preventivo é aquele amor que você ama tanto, mas tanto, que você tem medo de pecar contra o seu Deus. Você ama tanto a sua esposa que você tem medo de pecar contra ela. É o amor preventivo. Olha para mim, a cultura do reino de Deus é um amor preventivo. Vocês já observaram que na Bíblia, a maioria das ordenanças que tem na Bíblia são preventivas e não remediadas? A Bíblia te ensina, irmãos, até o que você deve pensar para que você não peque contra Deus. O amor preventivo, você pensa antes de falar, você pensa antes de olhar, você pensa antes de tocar. Primeiro amor para mim é esse amor. Irmãos, olha para cá. A gente sabe como ser preventivos. Sabemos ou não sabemos, irmãos? Sabemos. Olha para mim. Você sabe que precisa usar cinto de segurança, sim ou não? Por que você não usa? Ô Jeová, segura. Hoje, nós temos carros que nos ensinam. Hoje você entra dentro de um carro, dá partida nele, tem um barulhinho que vai ficar apitando, 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 até você colocar o cinto. Aleluia. Chuva é bênção. Tá molhando aí? Não, né? Irmãos, esquece a chuva, olha para cá. Vocês estão com medo da chuva? Tem alguém molhado aqui dentro? Não. Olha para cá. A gente sabe, irmãos, como é ser preventivo. Nós sabemos como ser preventivos, mas às vezes não somos. Olha para cá, todos vocês, esquece lá. Há uns anos atrás, eu estava andando de bicicleta e de repente eu percebi 2 ciclistas que estavam vindo atrás de mim. E homem tem essas bobeiras de querer competir, né? Eu olhei para trás, vi aqueles 2 ciclistas vindo atrás de mim, eu mandei o pedal. Eu falei, esses caras não vão me alcançar não. E um deles começou a distanciar do outro. E o cara veio atrás de mim, mas veio atrás de mim, irmãos. Eu pedalei uns 6 a 7 quilômetros, dando tudo que eu tinha. A ponta da minha perna está latejando já. Eu falei, esse cara não vai me passar não. De repente, o cara foi aproximando de mim. Foi aproximando, foi aproximando. Eu olhava para trás e o cara vinha aproximando, aproximando. E minha perna estava doendo já, irmãos. Eu não aguentava mais tanto pedalar, tanto fazer força para pedalar. Aí o cara chegou do meu lado e falou assim, rapaz do céu, até que enfim consegui te alcançar. Eu estava doido para te alcançar. E parece que quanto mais eu pedalava, parece mais rápido você ia. Aí eu falei, não, é impressão sua. Imagina que eu estava fazendo isso. Estava pondo os bofs tudo para fora, irmãos. Minhas pernas estavam doendo, só Deus sabe. Ele virou para mim e falou assim, meu companheiro nem deu conta de acompanhar lá para você, o tanque está longe. Pois é, mas eu queria te alcançar porque eu queria perguntar uma coisa para você. Por que você não está usando capacete? Eu falei, rapaz, de verdade, eu acho que é trem feio demais. Capacete de ciclista é o trem mais feio do mundo. A gente fica parecendo o ET de Varginha. Pô, eu acho que a gente é lá de Nárnia, é feio demais. Ele falou assim, eu corri muito para te alcançar, para te falar uma coisa. Há 3 semanas atrás, nós perdemos um amigo, um parceiro de pedalada, que numa descida dessas aqui, ele caiu da bicicleta e bateu a cabeça numa pedra, e deu traumatismo craniano. E ele morreu, por falta do capacete. Eu pedalei para te alcançar,
para pedir para você, não anda mais sem capacete não, que é perigoso. Nunca mais, irmãos, depois desse dia, eu pedalei sem capacete. A gente às vezes precisa acontecer algo com a gente, para a gente poder prevenir. Na verdade não é prevenir, né? Você já vai remediar, porque já aconteceu. O primeiro amor fala de um amor preventivo. Teve uma vez, estava lá na Serra da Mesa, eu, o Leopoldo e o Gregório, meus 2 irmãos. Irmãos, e se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é nadar. Eu nado muito bem. Eu gosto de nadar, já fiz natação, já competi. Eu nunca tive medo de água. Nunca tive medo de água. E por eu não ter medo de água, eu nunca usei colete. Eu vou para o Araguaia com meu pai, desde que eu tinha 7 anos de idade. Todos os anos a gente ia. Eu nunca usei colete. Porque eu nunca tive medo de água. Eu sabia nadar muito bem. Até que um dia, nós estávamos lá na Serra da Mesa, eu, Leopoldo e o Gregório. E de repente, irmãos, a gente estava amarrado numa galha de pau, seca. Nós estávamos no barco do Gregório, e ele estava sem corda. Aí ele pegou esses barbante de nylon, que usa para fazer rede. Vocês já viram? Esses barbantes que usa para fazer rede, um barbante daquele, irmãos, de nylon. E nós amarramos o barco dele nessa galhazinha seca. E descemos as iscas para pegar uns peixes. De repente o tempo começou a tampar, começou a fechar, mais ou menos dessa forma aqui. E nós não estávamos num lugar muito aberto não, a gente estava num lugar que era um braço. Não era muito grande, não era muito largo o lugar. Então nós falamos assim, está vindo uma chuva muito forte ali. Aí eu acho que o Leopoldo falou assim, não, mas nós estamos num lugar aqui que não é muito perigoso. Eu falei, de fato aqui é bem estreito, aqui não é tão largo. Porque quem conhece a Serra da Mesa sabe que lá tem uns lugares muito largos, muito perigosos. Então nós ficamos lá, irmãos, e a chuva foi vindo, mais ou menos como essa. E foi vindo vento, e vento, e vento. Irmãos, em menos de 2, 3 minutos, a gente estava dentro do barco sem saber o que fazer. Porque as ondas eram tão grandes, o vento veio com tanta violência, como esse aqui. Até parecia que Deus sabia que eu ia falar sobre isso, né? Em que nós não tivemos ação nenhuma. Irmãos, a gente não tinha tempo de fazer nada. Quando a gente viu, o barco já estava entrando água. As ondas eram mais de 1 metro, e quando o barco baixava, a onda passava por cima do barco. O Leopoldo, meu irmão, ele escondeu debaixo do volante da lancha lá assim. Ele percebeu a gravidade antes de mim e do Gregório. Ele escondeu debaixo do volante lá assim, ficou encolhido lá assim, e eu, o Gregório, lá com a carona no vento. Mas os pingos da chuva eram tão forte, que batia na gente, machucava. Irmãos, a gente olhava para aquela galhazinha seca, para aquele barbante, falava assim, vai arrebentar. E se arrebentar, o que a gente faz? Se arrebentar, tinha a uns 20 metros, 30 metros atrás de nós, tinha uma pedreira, um monte de pedra. E nós ficamos naquela, irmãos, não tinha o que fazer, não tinha como sair com o barco, não tinha. A onda passava por cima do barco assim, e a bomba de porão da lancha começava a jogar água fora, o tempo todo, e a água vinha, e de repente vinha de novo. Eu e o Gregório, nós escondemos de trás de um banco lá assim, ó, e ficamos, irmãos, nós ficamos sem reação nenhuma, à mercê da natureza de Deus. Nós ficamos com tanto medo, por mais ímpio, por mais ateu que seja a pessoa que estivesse naquele barco, ele não ia duvidar de Deus naquele dia, porque a cordinha não arrebentou, e a galha seca não se rompeu. Porque, irmão, se a galha quebra, ou se a corda arrebenta, eu falo para vocês que em menos de 2, 3 segundos, iria virar o barco, iria jogar a gente nessa pedreira. Então, nós estávamos dentro do barco sem colete, nós ficamos assim, assim, sabe, se o barco, se arrebentar, nós pula dentro da água, ficou todo mundo assim. Aí, acho que o Gregório falou assim, mas se arrebentar não dá tempo, porque o barco vai virar em cima de nós. Irmãos, nós saímos de lá nesse dia, vendo um milagre, a cordinha tão fininha não arrebentou, e uma galhazinha seca não se quebrou. A partir desse dia, eu tive tanto medo de água, que eu passei a usar colete, como forma preventiva. Não aconteceu nada conosco, graças a Deus, mas eu passei a usar colete. Uns dias, aí foi passando uns dias, eu já passei a não usar mais o colete de novo. Não, isso aqui é muito desconfortável. O primeiro amor para mim é um amor preventivo.
em que eu previno. Eu amo tanto meu Deus, mas tanto, que eu vou prevenir o que falo, para quem eu olho, o ambiente que eu frequento. Eu vou prevenir as minhas ações para não desagradá-lo. Porque eu amo tanto a Ele que eu não quero desagradá-lo. Para mim o primeiro amor é isso. Esse é o primeiro amor. Aí Deus fala para aquela igreja 3 coisas. Contra vocês, igreja Manaim Campo Limpo. Eu estou gostando de vocês. Eu estou gostando do louvor de vocês. Cada dia está melhor o louvor. Tá ou não está, irmãos? Está cada dia mais bonito e mais ungido. Tá ou não está? Eu estou gostando da dança de vocês. As meninas estão dançando muito bem. Meninos também. Estão dançando muito bem. Eu estou gostando da célula de vocês. É bacana a célula de vocês. Estou gostando. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão fazendo tudo com a motivação errada. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês não fazem mais por causa do meu amor, mas vocês fazem porque vocês têm medo das consequências que virão. Porque você sabe que todo pecado tem a sua consequência. Então, você está fugindo do pecado, não é porque você me ama mais, mas você está fugindo do pecado porque você está com medo da consequência que vai vir sobre vocês. Então, eu tenho algo para dizer para vocês, igreja Manaim Campo Limpo. Lembra de onde você caiu. Lembra aonde você errou. Irmãos, olha para mim, todos vocês. Sejam sinceros no que vocês vão responder, para vocês mesmos, não precisa responder para mim. Um dia você já foi mais fervoroso para com Deus? Um dia você já amou mais a Deus do que você ama hoje? Um dia você já fez mais por Deus do que você faz hoje? Um dia você já foi mais generoso, mais bondoso, mais compassível do que você é hoje? Irmãos, todos nós sabemos aonde nós caímos. Nós sabemos. O Senhor vai dizer àquela igreja: lembra de onde vocês caíram. Aí o Senhor fala o seguinte: olha, lembrou de onde vocês caíram? Trouxe à memória o passado para que vocês tragam o passado para o dia de hoje. Próximo passo que o Senhor vai dizer: arrependa-se. Eu estou gostando do ministério de vocês. Eu estou gostando do que vocês estão fazendo. Mas vocês perderam a motivação certa. Vocês estão fazendo com a motivação errada. Lembra onde vocês caíram e arrependam. Irmãos, quem aqui já caiu um dia? Quem aqui já pecou a ponto de desagradar a Deus e ter que reconciliar com Deus? Sabe que só existe um caminho. Esse caminho chama caminho do arrependimento. Não existe outro caminho a não ser esse. O caminho do mudar de ideia. O caminho do arrependimento que te leva a confessar pecados. Sabe como que eu consigo avaliar o nível de arrependimento de uma pessoa? Quando ela decide confessar o pecado dela. Por isso aqui 1 João, põe aí lá, 1 João versículo 1. Lá no verso 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependa. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que pensam que arrependimento é um sentimento. Tem pessoas que pensam que arrependimento é uma emoção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Arrependimento é uma decisão. Arrependimento é uma atitude. Lembra de onde vocês caíram? Arrependam-se. E agora o Senhor vai dizer, está lá no texto, irmãos, nós acabamos de ler: volta às práticas das primeiras obras. Você arrependeu? O seu arrependimento é sincero, é genuíno? Ok, volta a praticar as obras do passado. Volta a praticar o que você fazia. Volta a fazer aquilo que você fazia antigamente. Isso para o cristão significa: volta a orar, volta a ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, volta a obedecer a Deus, volta a fazer as coisas por amor a Ele, volta a ser obediente. Já encerro dizendo para vocês, Igreja Manaim Campo Limpo, será que as nossas obras definem de fato quem nós somos e quem nós servimos? Será que se Cristo olhar para nós, Ele vai avaliar, Ele vai aprovar as nossas obras?
Mas mais do que as nossas obras, será que o Senhor vai avaliar e vai aprovar a nossa real motivação pelo qual nós fazemos? Por que você veio aqui à noite, irmão? O que te trouxe aqui nesta noite? Se não for por amor a Deus, por desejo de cultuá-lo, de engrandecê-lo, de exaltá-lo, a sua motivação está errada. Totalmente errada. Aí o Senhor vai dizer lá no versículo 5, você está com a Bíblia aberta ainda? Se vocês não arrependerem, o que vai acontecer? Moverei o candelabro de vocês. Olha para mim. Em algumas versões fala candeeiro. Qual que é a função do candelabro, irmãos? Qual que é a função do candeeiro? Iluminar, dar luz. Quando um candelabro não produz mais luz, sabe o que acontece com ele? Ele é removido, ele é tirado. Uma coisa eu quero que vocês entendam: o noivo vai vir. O noivo vai vir. A pastora não sabia o que eu ia pregar hoje, e ela começou a oração aqui falando assim: irmãos, Jesus vai voltar. Jesus está às portas e Jesus vai voltar. Eu quero que você saiba de uma coisa: o noivo vai vir. E ele vai avaliar as obras de cada um, mas principalmente ele vai avaliar a motivação de cada um. Quando eu perco o primeiro amor, eu perco também a luz. Porque uma igreja não tem luz própria. A igreja simplesmente reflete a luz de Cristo. Quem brilha é Ele. Nós não temos luz própria. Nós simplesmente refletimos o brilho dele, a luz dele. Sabe o que aconteceu com a gloriosa cidade de Éfeso? Sabe o que aconteceu com a gloriosa igreja de Éfeso? Se desfez. Acabou. A cidade de Éfeso hoje, se você for visitar, não passa de montões de ruínas e de pedras. Sabe por quê, irmãos? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Quantas igrejas grandes, glamurosas, com templos imponentes, que você conheceu, que hoje já não existe mais. Irmãos, como isso é triste. Como isso é triste. Sabe por que esses templos se desfizeram? Essas igrejas acabaram? Porque começaram a fazer as coisas com a motivação errada. E perderam o brilho. Perderam a luz. Aí Deus vai e remove. O texto começa dizendo, não sei se vocês repararam: aquele que tem as 7 estrelas na mão. Sabe quem são as estrelas? As estrelas são o anjo da igreja, é o pastor da igreja. O dia que eu li esse texto, eu chorei igual criança. Quanto ao anjo da igreja, Deus está referindo ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Aí o texto começa falando, aquele que tem as 7 estrelas na mão. Ele está dizendo, aquele que tem os pastores na mão. Eu falei para a Cláudia, Cláudia, lê isso aqui. Você está com a Bíblia aberta? Sim ou não? Olha o último versículo do capítulo 1. Diz assim, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em sua mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O texto começa no versículo 2 falando assim: quem vai falar para vocês é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Eu falei, Cláudia, Deus tem a nossa família na palma de sua mão. Ele faz o que quer de nós. O dia que nós aceitamos o desafio de pastorear uma igreja, nos tornamos anjo da igreja, o Senhor tem a nossa família na sua mão direita, e Ele faz o que quer. A Bíblia fala que Ele não apenas está na igreja, mas Ele anda no meio da igreja. Leia o versículo 1 do capítulo 2. Ele está na igreja e Ele anda no meio da igreja. Enquanto eu e você estávamos aqui, desde o começo, desde a abertura, Jesus estava aqui
não apenas estava aqui, mas Ele estava passeando, andando no meio da igreja, como está até agora. Você não está vendo, você não pode vê-lo, mas Ele está aqui na Bíblia. Aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros das igrejas. Ele vai voltar. E Ele vai olhar as nossas mãos. E Ele vai ver as nossas obras. Mas, irmãos, Ele vai olhar para o nosso coração e vai ver qual a motivação dessas obras. Tenho, porém, algo contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Volta. Lembra de onde vocês caíram. Lembra de onde vocês caíram, arrependam e volta a praticar as obras que você praticava lá atrás. Pois se assim você não fizer, se você não se arrepender, eu vou chegar até vocês e eu vou remover o candelabro de vocês. Eu vou tirar a coroa de vocês. Curva a sua cabeça por um instante. Lázaro, coloca uma música para mim, por favor, que eu te pedi. Escute essa música com bastante atenção. E reflita, deixa Deus falar com você e reflita se de fato você tem feito, praticado obras, mas mais do que as obras, qual é a sua real motivação pelo qual você faz? Qual a real motivação que te leva para a igreja? Qual a real motivação que você vai para uma célula? Que você anuncia o nome do Senhor para alguém? Muitas vezes me prostro para orar, em busca de escutar tua direção para mim. Quantas vezes me curvo aos teus pés, meu Deus, eu sei que és resposta para o meu coração. Não te peço as riquezas desse mundo, mas o teu amor profundo que cravaste lá na cruz. Tudo que eu quero é fazer tua vontade, espalhar tua bondade em todo lugar que eu for. Tudo que eu quero é cumprir todos os meus dias na certeza que eu andei sem errar tua direção, e eu me encontro a dizer: eu dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus. Eu dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus. Quantas vezes me curvo aos teus pés, meu Deus, eu sei que és resposta para o meu coração. Não te peço as riquezas desse mundo, mas o teu amor profundo que cravaste lá na cruz. Essa é a real motivação do seu coração? O que eu quero é fazer tua vontade. Será que isso é uma verdade? Espalhar tua bondade em todo lugar que eu for. Tudo que eu quero é cumprir todos os meus dias na certeza que eu andei sem errar tua direção. Será que isso é uma verdade? Se coloque de pé. Se coloque de pé. E eu queria que os servos buscassem os elementos da ceia. Eu dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus. Obrigado, Deus.
Obrigado, meu Deus, pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós. Obrigado, meu Deus, pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz por mim. Porque quando eu olho para a tua cruz, Senhor, ela está vazia. Porque o Senhor ressuscitou e o Senhor vive. Deus, nessa noite eu te peço, devolve, Senhor, devolve a alegria da salvação sobre nós. Devolve, Senhor, o verdadeiro motivação em nossos corações. Devolve, Senhor, a real motivação pelo qual servimos ao Senhor. Porque queremos servi-lo, agradá-lo e andar todos os nossos dias na certeza, Senhor, que estamos debaixo da tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Yeshua. Obrigado pelo teu infinito amor demonstrado naquela cruz por nós. Obrigado, Yeshua, pelo teu amor demonstrado naquela cruz por nós. Meu Deus, que essa seja a real motivação e entusiasmo do nosso coração. Devolve, Senhor, o primeiro amor. Nos devolve o primeiro amor, Senhor. Por favor, Pai, devolva-nos o primeiro amor. Traga a lembrança de cada um aqui, Senhor, aonde cada um caiu. Gera arrependimento sincero e verdadeiro nos corações contritos e quebrantados aqui nessa noite. E nos devolve a prática do primeiro amor, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos por tudo que és. Obrigado, Yeshua.